todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A leitura que teremos como base para o sermão desta manhã encontra-se no Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 15. Capítulo 15 de Deuteronômio, no versículo 7 até o versículo 11. Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 7 a 11. Leamos. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureçais o teu coração, nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhes abrirás de toda a mão e lhes emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes deis nada. E ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Livremente lhes darás, e não seja maligno o teu coração, quando lhe deres. Pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra e em tudo o que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar pelo privilégio de poder falar um pouco sobre as coisas de Deus. Note bem, por que Jesus Cristo ele gostava tanto dos humildes e dos pobres? Por que Jesus Cristo dava tanto valor no humilde e nos pobres? Significa que o pobre, o humilde, ele é bem-aventurado. O pobre, o humilde, ele vai ganhar a vida eterna. Nota bem, o que está falando aqui, Jesus Cristo, ele está mostrando que nós devemos zelar. Nós devemos zelar pela pessoa humilde. Nós devemos zelar pelo pobre. Nós devemos ajudar o pobre em tudo. Além da gente fazer ajuda, a gente tem que ajudar de todo o nosso coração. A gente não pode fazer nada com o pobre e deixar o que você faz com a mão direita. Você não deve deixar que a mão esquerda fique sabendo. Aqui está dizendo que tudo que você fizer com o pobre, você está zelando pela palavra, você está zelando por Deus. Por isso, nós devemos cuidar dos pobres, ajudar em tudo. Essa remissão significa que cada 7 anos era redimido aquela dívida que você tinha com o outro, aquela dívida era perdoada. Chegou no fim dos 7 anos, você está devendo, aquela dívida é perdoada.
Hoje em dia, tem muita gente que já leu a Bíblia, já estudou a Bíblia, e ele está perdoando. Mas tem muitos homens que emprestam dinheiro, ele não perdoa. Pode passar 1 ano, 2 anos, 6 anos, 7 anos, no fim dos 7 anos, se você não pagar, ele te mata. Por causa de dinheiro. Então a gente tem que notar que a humildade, ela vem do começo do mundo. Deus ensinando, perdoai o seu irmão, ajude o seu irmão, divide o pão que você tem com o seu irmão. E esse é o mandamento de Deus, é zelar pelos nossos irmãos, é zelar pelos nossos irmãos pobres. Que pobre, gente humilde, não é vergonha. Se alguém tem vergonha de ser pobre, tem vergonha de ser humilde, está errado. Errado. Porque Deus ama o humilde, Deus ama o pobre. Por que Jesus Cristo, ele curava todos aqueles pobres? Por que Deus mandava o profeta? Vai lá na casa daquela viúva, vai lá, aumenta o pão, aumenta aquela farinha que ela tem. E o profeta ia lá e aumentava o pão da viúva. Por que Deus falava para outro profeta, vai na casa daquela viúva e aumenta o azeite que ela tem, para ela poder pagar a dívida que ela tem, e com o resto daquele azeite, ela viveu o resto da vida dela. Por que Deus dá esse mandamento para nós? E dá esse mandamento para o pobre? Então, a vida nossa, como cristão, ela tem que viver debaixo desse amor. Certa vez, eu tinha um cheque, eu já contava com esse cheque perdido. Aí eu fui atrás dessa pessoa que pediu o cheque. Cheguei lá na casa dessa pessoa, saiu uma velhinha pequenininha assim. Eu não sei se ela era de Minas ou se era do Norte. Sei que ela era velhinha. Eu falei, dona, aqui mora. Ela falou, ó. Aí eu falei assim, a mão da minha. O que foi? Ela falou, mais um. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu falei, é um cheque. Ela falou assim, mas eu já falei para ele, como é que faz agora? Eu falei, dona, o que tinha que fazer já fez. A senhora esfria a cabeça da senhora, fica quietinha. Acabou a vida. A partir daquele momento que eu vi os olhinhos daquela velha chorando, acabou a vida. Eu penso comigo que aquilo lá para mim se transforma em bênção. Tudo que você quiser de bom para uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, aquilo vem em recompensa. Não é recompensa demorada, é coisa rápida. Então, é vantagem a gente ser humilde, ser pobre e ter o perdão. A gente tem que aprender a viver. A gente tem que viver esse mundo desse jeito. Você estava lendo aqui aquelas pessoas da igreja de Macedônia. Aquelas pessoas da igreja de Macedônia, eles tinham um coração tão bom, que eles desciam daquela serra,
lugar que eles moravam, naquele sítio, cada um trazia uma prenda, cada um trazia um presente. Um trazia roupa, outro trazia sapato, outro trazia uma roupa, outro trazia isso, outro trazia aquilo. Para quê? Eles traziam aquelas coisas para dar para os irmãos pobres. Então você nota que a chave de tudo é o amor que a pessoa tem. É o amor. A pessoa tem o prazer de falar, não, vou descer para a igreja. Um vou levar uma galinha, outro vou levar uma bola, outro vou levar um leitão, outro vou levar uma mandioca, outro vou levar um pedaço do meu terreno, outro vou levar um sapato, um casaco, para dar para aqueles irmãozinhos que é pobre. Então, a partir do momento que você seja uma pessoa humilde, que você gosta do pobre, Deus está te abençoando. Nota bem como é que é as coisas. Jó era um homem muito rico. Muito. Só que ele era um homem que ele era íntegro. Ele se entregava em todos os lugares. Ele levantava, ia para um arraial, perto da fazenda dele, e ele sentava no banco. Agora, quando ele olhava, tinha muitas e muitas pessoas do lado dele. Sabe por quê? Porque Jó era um homem que tinha muito amor nas pessoas. Ele tinha amor nos pobres. Então, aqueles homens, aquelas mulheres que sentavam do lado de Jó, tinham o maior prazer de ver Jó falar. Quando Jó falava, todo mundo ficava assim, ai, que palavra gostosa, ai, que palavra humilde. Então, você nota que ele sendo rico, e todo mundo gostava de ficar em redor. Então, eu penso assim comigo, um homem igual aquele, ele era rico com Deus, ele era rico em dinheiro, ele era rico em tudo. Então, a gente nota que a humildade é a chave de tudo. Pode notar que uma pessoa que tem uma conversa boa, uma pessoa humilde, ele entra em qualquer lugar. Pobre, humilde, ele entra em qualquer casa, ele entra em qualquer festa, ele entra em qualquer lugar. Com a palavra dele, ele é querido. Nota bem. Quarta-feira nós estávamos sentados aqui. O João Ronaldo estava fazendo oração. Veio um homem, uma bermuda assim, de qualquer jeito de falar, por cima, e veio andando aqui para nós, vou dar licença. Ele quer, né? Aí ele dá licença, quero falar uma palavra. Aí ele falou assim, sabe que quem, o cristão que tem Deus, é aquele que tem Jesus Cristo dentro do coração. Pensando assim, falando assim, já recebi bênção aqui nessa igreja. Então você nota, pobrezinho, meio a roupa de qualquer jeito, já trabalhando nessa lavando vidro de carro. Chegou e trouxe quatro palavras de cristão. Então a gente nota que a humildade, ela é outra passagem, estava lendo?
andava com a roupa de couro, naturalmente, um casaco de couro, uma calça de couro, ou um sapato revestido de couro, um chapéu de pelo, ele usava, na época do frio, aquelas peles, né? Então, naturalmente, ele era um homem humilde, só que ninguém sabia, nem rei, ninguém sabia o poder de Deus estava naquele corpo, no corpo de Elias. E Elias andava vestido praticamente, e dava a entender que ele era vestido igual um bicho, igual um urso, vai. E a roupa dele era tudo de pele, mas ninguém calculava que o homem tinha o poder de Deus. Você nota bem que uma pessoa humilde, ele tem o poder de Deus. Quando a gente lê em João 14, que Jesus Cristo falando assim, se você dedica a Deus, você pode ter um poder melhor do que o mundo. Você nota que a autoridade que Jesus Cristo deu para nós, você pode fazer obra melhor do que a que eu faço. As suas orações podem ser tão fortes por causa da sua humildade. Você chegar aqui na frente, falar 5 ou 6 palavras, conversando com Deus, você pode levantar uma pessoa que está doente. Então você nota que Deus, Ele deu esse grande poder. Vamos ler um pouco aqui, ó. Vamos ler aqui. Em Atos 2, de 42 em diante. Presta bem atenção nessa leitura. Como vivia os convertidos? Vocês podem notar que aqui não está falando de rico. Vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Novamente. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos à medida de alguém que tinha necessidade. Você nota bem, ó, que esse é o amor verdadeiro. Sabe que eu não estou gravando, nem exaltando. Essa igreja aqui, eu sempre falo, sempre foi um balaio de bênção. Você sabe que essa igreja aqui ela é muito abençoada. Esse princípio e exemplo da igreja de Macedônia, essa igreja tinha
você tem que enxergar o seu irmão na necessidade, na doença, na pobreza, na humildade. Se você tiver esse dom, você vem prosperar. Lá também eu vou contar agora o que aconteceu domingo. Domingo, nós saímos daqui atrasados, deixamos tudo perguntar, fomos no velório. Lá no cemitério esse cemitério é o cemitério mais lindo da América Latina. Ele pega o bairro da Famosa quase inteiro. Mas no cemitério daqui, pega Santa Bárbara. Aí nós fomos lá, demorou um pouquinho para chegar ao museu. Aí quando chegou, é o soldador. Nós fomos lá para ele. Então nós escutamos uma palavra. A pessoa que dirigiu as palavras falou assim: você está vendo essa pessoa aqui? Olha essa pessoa aqui. Ele não teve terreno, ele não teve casa, ele não teve carro, ele não teve nada. Só que ele teve uma coisa de boa. Ele teve 50 anos de evangelho, 50 anos pregando o evangelho. E é isso que ele deixou para nós. Dentro do velório sai uma conformação tão grande que é para mostrar que o pobre tem um caminho. Eles têm um lugar preparado para ele. Ele tem um lugar no céu. Enquanto a gente vê assim, muitos ricos, cada dia mais ricos, cada dia mais fugindo da palavra de Deus. Eu tenho uns 3 amigos, no tempo que nós jogávamos, mais rico. Sabe o que é rico? Sabe o que é rico? O cara tem 100, 150 casas, condomínio, um monte de condomínio. Tenho 2 amigos. Só que o Deus deles é esse. É multiplicar. É acrescentar mais. É mais do condomínio. É mais do mercado. É mais isso. É mais aquilo. Só que eles esquecem que existe um caminho para nós preparar de Deus. Existe uma vida eterna. Muito rico, a vida eterna dele aqui. Comendo, bebendo, ter os melhores carros que pode ter, a vida dele é essa. Então a gente nota que a humildade do homem é que leva a Deus. A humildade nossa é que leva nós para a vida eterna. Olha, eu acabei de falar que as suas orações, com a sua humildade, da fé que você tem, ela pode curar, ela pode levantar. Eu tenho para dizer o seguinte: aquele que necessita de oração, que necessita das bênçãos de Deus,